Capítulo 28 A Pousada dos Aventureiros. Parte 1. No momento em que deixamos a guilda, já estava escurecendo. O céu ainda estava claro, mas as ruas de Recarizo pareciam estranhamente sombrias. Depois de um segundo, percebi que era um efeito colateral de sua localização. As altas muralhas da cratera lançavam a cidade nas sombras bem antes do sol se pôr. Provavelmente ficaria escuro como breu em pouco tempo. Acho que devemos encontrar uma pousada o quanto antes. Eris olhou para mim com uma expressão perplexa. Não podemos simplesmente acampar fora da cidade ou algo assim. Ah, qual é? Podemos muito bem ter uma boa noite de sono em uma cama de verdade quando estivermos hospedados em uma cidade, certo? Você acha? De qualquer forma, Ruigerd não parecia ter uma opinião diferente. Quando estávamos acampando, ele costumava cuidar das tarefas noturnas sozinho, pois podia sentir os inimigos se aproximando mesmo quando estava meio adormecido. Eu acordava algumas vezes no meio da noite com o som de algo explodindo, apenas para descobrir que o homem acabara de despedaçar algum monstro infeliz. Não era exatamente o ideal para um descanso relaxante. De qualquer forma, uma estalagem seria definitivamente melhor. Para começar, eu estava morrendo de fome. Provavelmente poderíamos comprar alguma coisa na cidade, mas ainda tínhamos uma tonelada da carne seca que sobrou do outro dia. Seria mais inteligente acabar com ela e manter nossas despesas baixas por enquanto, mas eu estava com fome o suficiente para pelo menos querer um lugar para sentar e descansar em paz. Ei, Rudeus! Olha aquilo! A voz de Eris estava cheia de emoção. Curioso para saber o que ela tinha visto, olhei para cima e descobri que as muralhas internas da cratera começaram a brilhar um pouco, a luz parecia ficar mais brilhante a cada segundo. Isso é incrível! Nunca tinha visto nada parecido. Quando o sol se pôs por completo, as muralhas da cratera iluminavam de maneira brilhante todas as construções de pedra e argila da cidade. Parecia que havíamos tropeçado em um parque de diversões iluminado. Uau! Isso é realmente incrível, não é? Claro, eu passei minha vida anterior em um lugar que em momento algum ficava completamente escuro, então não estava tão pasmo quanto eles. Ainda assim, este era definitivamente um espetáculo mágico. Por que as muralhas estavam brilhando desse jeito? Ah! Esses são os iluminadores. Uau! Você sabe algo sobre isso, Preidin? Preidin? Quem é esse? Uau! Houve um deus da espada com esse nome há algumas gerações. Naturalmente, Ruigerd não entendeu a referência. Provavelmente não havia uma única pessoa em todo o mundo que teria entendido isso. Meio deprimente. Desculpa. Eu conhecia alguém com esse nome, e ele sabia todo tipo de coisas estranhas, então. Foi só um lapso linguístico. Entendo. Ruigerd se abaixou e me deu um tapinha gentil na cabeça, como um homem confortando uma criança que lembrou de um pai falecido. Só para registrar, Preidin não era o nome do meu pai nem nada assim. Meu velho se chamava Pet ou Pablo, ou algo assim. Era um pai muito decente, mas uma falha como ser humano. Enfim, o que são esses tais de iluminadores? Eles são uma variedade de pedras mágicas. Como funcionam? Absorvem a luz durante o dia e depois a liberam assim que escurece. Entretanto, brilham por menos da metade do tempo do dia. Então, eram basicamente luzes movidas à energia solar. Eu não vi nada parecido com isso em Asura.
Era surpreendente que não estivessem sendo usadas em mais coisas, considerando o quão convenientes pareciam. Então, por que as pessoas não usam isso em todo lugar? É principalmente porque as pedras por si só são bastante raras. Mas parece que eles têm uma tonelada deles aqui. Era necessário um enorme número dessas coisas para iluminar uma cidade inteira como esta, certo? A grande imperatriz demônio aparentemente as trouxe para cá quando estava no auge de seu poder. Vê aquilo ali. Ruigerd apontou para a fortaleza destruída no centro da cidade, brilhando fracamente à luz das pedras. Era tudo para que seu castelo brilhasse com ainda mais beleza à noite. Uau! Isso parece um pouco exagerado. Uma imagem da Imperatriz Demônio surgiu espontaneamente em minha mente. Era Ares com uma roupa de dominatrix, gritando: mais luz! Eu preciso de mais luz, só assim o mundo conhecerá minha beleza, ninguém tenta roubá-las ou algo assim. Ouvi dizer que isso é proibido, mas não sei os detalhes. Claro. Afinal, também era a primeira vez que Ruigerd pisava em Recarizo. As pedras pareciam estar posicionadas bem no alto das muralhas da cratera, então talvez fosse complicado chegar até elas, a menos que pudesse voar. Na época, o projeto foi totalmente condenado como sendo um desperdício egoísta de recursos, mas suponho que, no final, acabou sendo útil. Uau! Talvez a imperatriz realmente tenha feito isso para o bem de seu povo. Duvido muito. A mulher era famosa por sua degeneração e intolerância. Gosto do som dessas palavras. Se esta dama ainda estiver viva em algum lugar, adoraria conhecê-la. Com certeza estamos falando sobre um tipo de súcubo sexy. Ei, às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção, né? Isso é algum tipo de provérbio humano. Mas pense nisso. Os superds também não têm uma grande reputação, mas na verdade são pessoas de bom coração, não são? Ruigerd afagou minha cabeça afetuosamente. Eu não tinha certeza de como me sentia sendo acariciado assim na minha idade, mas, vamos pensar nisso, que tal? Sim, eu estava basicamente na casa dos 40, mentalmente falando. Mas esse cara tinha lá seus 560 anos. Apenas remova um dígito se for muito difícil para compreender isso. Agora éramos o equivalente a uma criança de 4 anos sendo acariciada por alguém de 56 anos. Isso é bom e comovente, certo? Ei, Rudeus! Por que não vamos dar uma olhada naquele lugar? Disse Eris, apontando para o castelo em ruínas, negro como o azeviche, parecendo ainda mais ameaçador abaixo do céu noturno. Esta noite não, Eris, falei. Vamos encontrar uma pousada. Vamos lá. Podemos ao menos dar uma olhada nas redondezas. Bem, agora ela estava fazendo beicinho. Era charmoso o suficiente para que eu ficasse tentado a satisfazê-la, mas com base no que Ruigerd disse antes, esta luz não duraria para sempre. A última coisa que precisávamos era acabar mergulhando na escuridão total assim que chegássemos ao castelo. Eris, tenho me sentido meio cansado ultimamente. Prefiro ir para uma pousada. Você está bem? Eu não estava mentindo. Provavelmente tinha algo a ver com o fato de que não estava acostumado a viajar, mas me sentia meio indisposto nos últimos dias. Conseguia me mover muito bem em batalhas, então ainda não tinha sido um grande problema. Mas, mesmo assim, parecia estar ficando cansado mais rápido do que o normal.
Talvez o estresse estivesse me afetando. Estou bem. Não é nada muito sério. Mesmo? Bem, então tudo certo. Acho que terei que ser paciente. Essa sim foi uma frase que nunca esperei ouvir da senhorita Eris Boreas Greirat. A garota realmente mudou muito nos últimos anos, e nós nos acomodamos em um lugar chamado Pousada Garra do Lobo. Tinha um total de 12 quartos e a taxa era de 5 moedas de pedra por noite. O próprio edifício já tinha passado por dias melhores, mas hospedavam praticamente todos os aventureiros novatos, e o preço era definitivamente justo. Por mais uma moeda de pedra, forneceriam refeições matinais e noturnas, e se fosse um grupo de aventureiros com mais de 2 pessoas hospedadas em um único quarto, dispensariam a cobrança de taxas adicionais. Como parte dessa estratégia atrativa para novatos, a taxa permaneceria a mesma, não importa quantas camas fossem usadas. O saguão de entrada também operava como uma pequena taberna, com um punhado de mesas e alguns bancos no balcão. Quando entramos, uma das mesas estava ocupada por um grupo de 3 jovens aventureiros, o que não me surpreendeu. A palavra jovem era relativa, claro. Eram provavelmente mais velhos do que eu, talvez mais ou menos da idade de Eris. Todos eram garotos, e todos olharam para nós sem ao menos tentar disfarçar. O que vamos fazer? Perguntou Ruigerd, me olhando de relance. Ele estava provavelmente perguntando se íamos dar outro show. Nada, respondi, após pensar por um momento. É aqui que vamos dormir, certo? É melhor relaxarmos. Não havia como dizer quantas noites realmente passaríamos nesta pousada, mas esses garotos ainda eram crianças, de acordo com os padrões de Ruigerd. Se ficássemos sob o mesmo teto por muito tempo, naturalmente descobririam que ele era um cara de bom coração. Somos um grupo de 3. Ficaremos aqui por ao menos 3 dias. Beleza. Vão querer as refeições. O estalajadeiro não parecia ser do tipo mais amigável. Sim? Refeições inclusas, por favor. Paguei com moedas suficientes para quitar antecipadamente a nossa estadia de 3 dias. A coisa sobre comida grátis era definitivamente um bônus atrativo. Isso nos deixava com uma moeda de ferro, 3 moedas de sucata e 2 moedas de pedra sobrando, o equivalente a, no total, 132 moedas de pedra. Ei, você também é uma aventureira novata. Enquanto eu ouvia o estalajadeiro explicar as regras e tal, um dos novatos se aproximou e falou com Eris. Era um garoto de cabelos brancos e um chifre saindo da testa, provavelmente poderia classificá-lo como um menino bacana, caso estivesse me sentindo bem generoso. Os outros 2, também não eram de todo ruins, acho. Um deles era um cara musculoso com aparência robusta e 4 braços, e o outro tinha um bico no lugar da boca e penas onde seu cabelo deveria estar. Todos eram relativamente bonitos, embora de maneiras diferentes. Se o chifrudo era um bonitomon do tipo normal, o 4 braços era do tipo lutador, e o bicudo era do tipo voador. Nós somos bem novos nisso, na verdade. Não quer vir comer conosco? Ah, nossa! Ele está realmente dando em cima dela. Esse pequeno punk era bem precoce, hein? Pena que sua voz estava tremendo. De certa forma, foi até meio adorável. Provavelmente podemos lhe dar alguns conselhos sobre como escolher serviços e outras coisas, sabe? E como resposta à oferta do garoto, Eris virou a cara. É assim que se faz, garota.
Dê um gelo nesse atirado. Bem, de qualquer forma, ela não consegue nem entender o que ele está dizendo. E aí, vamos. Seu irmãozinho também pode vir. No momento em que senti que deveria intervir, Eris olhou abruptamente para o outro lado do lugar e começou a se afastar do garoto. Claro, reconheci essa técnica. Era algo que ela aprendeu nas aulas de etiqueta de Edna, um movimento básico da arte de evitar aristocratas irritantes. Agora, então, como o garoto iria lidar com isso? Nesse momento, um cavalheiro entenderia a mensagem e iria se retirar graciosamente. Ei, não me ignore. O chifrudo pelo visto não era um cavalheiro. Claramente irritado, ele estendeu a mão e agarrou a parte inferior do capuz de Eris. O garoto a puxou para trás, mas a parte inferior do corpo dela era forte o suficiente para que pudesse manter o equilíbrio. Como poderia se esperar de um aventureiro, o garoto também parecia ser relativamente forte. Infelizmente, havia uma peça de pano barato preso no meio dessa luta pelo poder. Com o som feio de algo rasgando, o capuz de Eris cedeu. Ei! Ela olhou para o dano feito. Havia pequenos rasgos ao longo de toda a borda inferior do capuz, onde as costuras se soltaram. Acho que a ouvi estalando. O que diabos você pensa que está fazendo? Um grito estridente, alto o suficiente para sacudir até as vigas da pousada, serviu como o gongo de início. Girando nos calcanhares, Eris disparou um soco Boreas. Era um golpe decisivo que aprendera com Saurus e aperfeiçoara no curso de seu treinamento com Ghislaine. O pobre garoto nunca viu algo parecido. O punho dela acertou-o bem no rosto e a cabeça dele foi jogada para trás, tanto que quase parecia que havia quebrado o pescoço. Ele caiu girando para trás, bateu com a nuca no chão e ficou instantaneamente inconsciente. Eu era um completo amador, mas até eu poderia dizer que aquele golpe teve um grande poder por trás dele. Era quase possível ouvir o mais forte condenado do corredor da morte, do mundo inteiro, resmungando: que soco! Bem feito, quem mandou ser tão agressivo, cara? Esperançosamente, o garoto teria aprendido a lição e nunca mais faria algo tão temerário quanto falar com Eris. Às vezes, a educação pode ser um processo doloroso. De qualquer forma, seus dois amigos presumivelmente iriam atacar neste momento. Eu precisaria intervir. Quem você pensa que é? Você tem coragem por me tocar. Mas, para minha surpresa, Eris ainda não tinha terminado. Desta vez, ela lançou o chute Boreas, outra técnica altamente sofisticada que aprendeu com Saurus e aperfeiçoou com Ghislaine. Seu pé bateu no plexo solar de sua segunda vítima. 4 braços gemeu agonizando e caiu de joelhos. Eris prontamente bateu o joelho em seu queixo, fazendo-o voar para trás. O que, hein? Não parecia que o bicudo tinha terminado de processar o que estava acontecendo, mas quando ela correu em sua direção, ele reflexivamente procurou por sua espada, em seu quadril. Isso parecia um pouco exagerado, então rapidamente tentei intervir com magia. Entretanto, como ficou evidente, Eris era a única passando dos limites. Antes que o bicudo pudesse sequer sacar sua arma, ela bateu o punho violentamente contra seu queixo. Eu nunca tinha visto os olhos de um pássaro rolando, mas aparentemente há uma primeira vez para tudo. Em poucos segundos, ela imobilizou completamente todos os 3 oponentes. Eris caminhou de volta para onde o chifrudo jazia inconsciente e chutou sua cabeça, como se fosse uma bola de futebol.
O primeiro golpe despertou o garoto, mas ele não pôde fazer nada, exceto se enrolar em posição fetal. Ela começou a chutá-lo mais e mais. Essa foi a primeira peça de roupa que Deus comprou para mim. Minha nossa Senhorita Eris. Eu realmente significo tanto para você. Foi só uma coisinha barata para cobrir o seu cabelo, sabe? Pela deusa, você vai fazer esse velhote ficar corado. Ela chutou as costas do garoto e se abaixou para agarrar uma de suas pernas. Seu rosto estava contorcido de raiva. Você vai se arrepender disso até o dia de sua morte. Vou transformar essa coisa em mingau. Consegue adivinhar a que coisa ela estava se referindo? Eu estava com muito medo de perguntar. O chifrudo não sabia o que Eris estava dizendo, é claro, mas parecia entender o que pretendia fazer. Ele começou a gritar desculpas, implorando por socorro e tentando desesperadamente se esquivar. Mas suas palavras não tinham significado para ela e, de qualquer maneira, não fariam diferença. A garota sempre acabava o que começava. Era muito meticulosa. Essa criança estava prestes a ter o mesmo destino que eu teria há 3 anos, caso não tivesse conseguido fugir de sua ira. Pare com isso, Eris. Nesse ponto, finalmente consegui intervir. Tudo aconteceu tão rápido que fiquei muito surpreso para reagir antes. Calma, garota. Calma. Fique calma. Qual é o seu problema, Deus? Por que está me impedindo? A agarrei por trás, mas ela ainda estava se debatendo em meus braços, tentando pisar no garoto. Em que parte especificamente, consegue imaginar? A resposta era horrível demais para ser mencionada. Podemos apenas consertar o capuz. Vou costurar para você, tá bom? Então dê um tempo para o cara. Você está indo longe demais. Ah, tanto faz. Por sorte, meus apelos desesperados acabaram a alcançando. Ela parou de lutar e voltou para Ruigerd com o rosto ainda contorcido de fúria. Ele, aliás, estava sentado em uma cadeira no balcão e observando tudo isso se desdobrar com um sorrisinho no rosto. Ruigerd, vamos lá. Não fique só sentado aí da próxima vez que isso acontecer. Uau! Foi só uma briga de crianças, não foi? Sim, mas os adultos devem impedir isso. Especialmente quando o desequilíbrio é tão grande. Você está bem? Sim, estou bem.